E se eu te dissesse que o objeto mais sagrado da história humana simplesmente desapareceu? E que sua localização permanece como um dos maiores mistérios não resolvidos da Bíblia? A Arca da Aliança. O trono terreno de Deus. O objeto que continha as tábuas da lei escritas pelo próprio dedo do Altíssimo. Por mais de 400 anos, ela foi o coração pulsante da adoração em Israel. Mas então, silêncio total nas Escrituras. Hoje, vamos desvendar o que realmente aconteceu com a Arca da Aliança. Prepare-se para descobrir verdades que vão abalar sua compreensão sobre um dos maiores mistérios bíblicos de todos os tempos. Para entendermos o desaparecimento da Arca, precisamos primeiro compreender sua importância monumental. Em Êxodo 25, versículos 10 a 22, Deus dá instruções específicas a Moisés para sua construção. Farão uma arca de madeira de acácia, e ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Percebam algo extraordinário. Deus não disse, eu estarei ali. Ele disse, eu virei a ti. A arca não era apenas um símbolo, era o ponto de encontro literal entre o céu e a terra. A arca demonstrou poder sobrenatural repetidas vezes. Em Josué capítulo 3, versículos 15 a 17, ela abriu o rio Jordão. Em 1 Samuel capítulo 5, derrubou o ídolo Dagon e trouxe pragas sobre os filisteus. Não era um objeto comum, era o próprio trono de Deus na terra. Mas se a arca era tão poderosa e importante, como ela simplesmente desapareceu dos registros bíblicos? A resposta vai te surpreender. A última menção clara da arca nas Escrituras está em 2 Crônicas 35, versículo 3, durante o reinado de Josias, por volta de 621 a.C. Disse aos levitas, ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão. Josias ordena que a arca seja colocada de volta no templo. Isso significa que em algum momento ela havia sido removida. Mas por quê? A resposta está nos reinados anteriores, e o que descobriremos vai revelar uma das maiores tragédias espirituais de Israel. Durante os reinados de Acaz e Manassés, o templo foi profanado com ídolos pagãos. Em 2 Reis 16, versículos 10 a 16, vemos Acaz alterando completamente a adoração no templo. Em 2 Crônicas 33, versículo 7, Manassés coloca uma imagem de escultura no próprio Santo dos Santos. Imagine a situação. Sacerdotes fiéis vendo ídolos sendo colocados no lugar mais sagrado da terra. O que eles fariam para proteger a arca? Mas existe uma pista profética que poucos cristãos conhecem, e ela nos leva direto ao momento exato do desaparecimento. Em Jeremias 3, versículo 16, encontramos uma das profecias mais intrigantes sobre a arca. E acontecerá que, quando vos multiplicardes, não se dirá mais, a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Jeremias profetiza que chegaria um tempo em que a arca não seria mais necessária. Mas quando isso aconteceria? E por quê? A resposta está conectada com a maior revelação da história humana. E isso muda completamente nossa perspectiva sobre o desaparecimento da arca. Existem várias teorias sobre o que aconteceu com a arca. A primeira teoria sugere que sacerdotes fiéis a esconderam antes da destruição de Jerusalém, em 586 a.C. O livro apócrifo de 2 Macabeus sugere que Jeremias a escondeu no Monte Nebo. A segunda teoria propõe que a arca foi levada para a Babilônia durante o exílio. Porém, em Daniel 5, versículos 2 e 3, são mencionados apenas os utensílios do templo, não a arca. A terceira possibilidade é a mais dolorosa, mas talvez mais realista biblicamente, que ela foi destruída. Mas existe uma quarta possibilidade, que é a mais importante de todas, e ela revela o verdadeiro propósito profético por trás do desaparecimento da arca. Irmãos, a Arca da Aliança era um tipo, uma sombra do que estava por vir. Hebreus 9, versículos 11 e 12 nos revela: mas Cristo, vindo como sumo sacerdote, por seu próprio sangue,
entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. A arca desapareceu porque seu propósito foi cumprido. Jesus Cristo se tornou nossa arca verdadeira. Ele é a lei cumprida, como as tábuas dentro da arca. Ele é o maná verdadeiro, pois disse em João 6, versículo 35, Eu sou o pão da vida. Ele é o sumo sacerdote eterno, como a vara de Arão que floresceu. Não precisamos mais procurar a presença de Deus em um objeto físico. Em Cristo, nós nos tornamos o templo do Espírito Santo, como está escrito em 1 Coríntios 6, versículo 19. A pergunta não é mais, onde está a arca? Mas, onde está Jesus em minha vida? Você está buscando a presença de Deus em lugares, objetos ou rituais? Ou você compreendeu que Ele habita em você pelo Espírito Santo? A Arca da Aliança não desapareceu, ela foi cumprida. Seu mistério não é uma perda, mas uma revelação da maior verdade da história. Que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas em corações regenerados pelo sangue de Cristo. O desaparecimento da Arca marca o fim da antiga aliança e o prenúncio da nova aliança em Jesus Cristo. Não choremos pelo que se foi, celebremos o que veio. Se esta revelação tocou seu coração, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e comente aqui embaixo qual é a sua visão sobre este tema. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Para ainda mais conhecimento sobre as coisas de Deus, clique nos links na descrição e no primeiro comentário fixado. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre você. Deus te abençoe.